Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Reunidos estamos mais uma vez, e isso nos alegra muito, na proposta que temos nesta tarde e noite de nos aprofundar na ciência do infinito. E, sem sombra de dúvida, informações fundamentais para todos nós, e temos necessidade de fazermos escolhas todos os momentos da nossa vida, que possamos fazê-las da melhor maneira possível, envolvido nessas proposições que recebemos para acelerar o nosso processo de redenção. Nesta tarde e noite, nós vamos ser conduzidos pelo nosso querido professor Rubens Braganholo, que está aqui conosco, vinculado ao Centro Espírita Vivenda de Luz de Toledo. O Rubens periodicamente dá sua contribuição conosco aqui, nós também visitamos o centro lá, e ele estará trabalhando para nós, então, o Espiritismo, uma proposta de liberdade e evolução. Nós vamos fazer a nossa prece costumeira, evocando a misericórdia divina ainda mais do que já temos, uma pequena introdução na exposição do Rubens, e ele nos conduzirá, então, na reflexão. Unamo-nos em pensamento. Senhor da vida, força criadora de todos nós, filhos vossos que somos, despertando paulatinamente para a nossa essência fundamental de espíritos imortais, verificando sobremaneira também a profunda responsabilidade que temos na vossa obra infinita de amor e de esperança. O que estamos vos solicitando nesse momento, Senhor, é que a nossa coragem, a nossa vontade, as nossas forças possam ser potencializados, para que dessa maneira, contribuindo sobremaneira, digo, a nossa postura, a nossa conduta e a nossa exemplificação, possamos fazer com que outras almas queridas também despertem para essa realidade, somem-se a nós e avancemos junto na direção do infinito. Que as vossas bênçãos recaiam sobre nós, que a inspiração esteja com o nosso facilitador e que a vossa infinita misericórdia nos envolva a todos mais uma vez. Que assim seja, Senhor. Já que estamos tratando do Espiritismo, uma proposta de liberdade e evolução, um pequeno trecho da obra Espiritismo e Vida, do benfeitor Viana de Carvalho, tratando desta questão. Diz ele para nós: o Espiritismo é doutrina de foro íntimo, de conduta pessoal, que não necessita dos oportunistas que desejam sobressair no conjunto, mediante comportamentos e exigências que têm apenas o valor que eles próprios lhes atribuem. Preocupado em vigiar os outros, esquecem-se de trabalhar o caráter, modificando o temperamento para melhor e respeitando os direitos do seu próximo, que responderá perante as divinas leis, conforme o seu nível de consciência e o esforço empreendido para tornar-se mais saudável no processo de crescimento pessoal. O Espiritismo dispensa uns e outros, porque a doutrina é incorruptível e ninguém a consegue macular ou distorcer os seus paradigmas, excelentemente expostos pelo egrégio codificador, na obra com que enriqueceu a humanidade. O Espiritismo, avançando com o progresso, jamais será ultrapassado, elucidou Allan Kardec. Porquanto, se for comprovado que está em erro em algum ponto, o mesmo será abandonado, seguindo com a ciência, o que ainda não ocorreu, porquanto, a cada momento, a ciência, nas suas diversas doutrinas, confirma-lhe a superior qualidade dos ensinamentos, porque ele estuda as causas, enquanto a ciência estuda os efeitos. Estudar, portanto, o Espiritismo para vivê-lo com segurança e harmonia é o grande desafio para todos aqueles que desejam encontrar as respostas para as interrogações existenciais e harmonia interior. Nossos irmãos veem que a coisa realmente é muito séria, e o Rubens vai nos iluminar ainda mais nessa direção. Portanto, mais uma vez honrado, nós vamos ouvi-lo. Que o Senhor nos abençoe e possamos aproveitar este momento de reflexão para buscarmos uma compreensão maior dos ensinamentos da doutrina espírita.
Espiritismo, uma proposta de liberdade e evolução. Se nós estamos aqui, é porque acreditamos na vida futura. E é óbvio que, se acreditamos na vida futura, essa vida tem que ser melhor do que a temos hoje. Significa, então, que a nossa vida é imperfeita. Nós temos que evoluir muito para chegarmos a essa vida futura, a essa felicidade, a essa perfeição proposta pelo próprio Cristo. E nós começamos falando do título dessa exposição, uma proposta de liberdade e evolução, o que o Espiritismo nos oferece, lembrando do que Kardec nos coloca na Revista Espírita de dezembro de 1868, quando ele fala que o conhecimento do Espiritismo não é indispensável à felicidade futura. Parece estranho isso. O Espiritismo não é indispensável à felicidade futura. Mas então, como isso funciona? Ele complementa: porque não tem o privilégio de fazer eleitos. Então, se nós temos que progredir, não é nos arrogando, não é nos considerando melhores que os outros que nós vamos consegui-lo. O Espiritismo, enquanto proposta de liberdade, de evolução, é exatamente essa possibilidade de nos livrarmos dos preconceitos, das ideias ultrapassadas, dos dogmas estabelecidos, daquilo que nós construímos ao longo dos tempos, nos milhares de anos. É uma proposta realmente difícil, mas temos a certeza de que chegaremos lá, mais cedo ou mais tarde. E quando se fala que o Espiritismo não é indispensável, é exatamente nesse sentido de que não basta ser espírita, não basta termos o conhecimento. É necessário, é importante, mas o Espiritismo, na sua proposta de liberdade e evolução, vai muito além e nos cobra e nos propõe exatamente o avanço, o passo adiante. É porque através do Espiritismo nós temos mais clareza daquilo que buscamos. O Espiritismo nos dá como que uma certeza, um ponto de referência, um apoio, e pela fé raciocinada nos conduz cada vez mais à verdade. Ainda não a certeza, mas a verdade que é aquilo que nós buscamos, aquilo que nós encontramos. Então, com o Espiritismo, nós chegamos com mais facilidade e mais rapidamente ao destino. Porque faz diferença conhecer e não conhecer. Então, é claro que o Espiritismo, que o conhecimento da doutrina espírita é importante. Se nós queremos ir a um determinado local, e nós não sabemos o percurso, a trajetória para chegar a esse ponto, fica mais difícil, nós corremos o risco de perder tempo, das quedas, dos imprevistos, das dificuldades cada vez maiores, que podem ser muito maiores. Agora, com o esclarecimento que a doutrina espírita nos oferece, nos proporciona, aí sim nós conseguimos perder menos tempo, avançar com mais segurança, com mais tranquilidade, com menos pesar, com menos sofrer.
O sofrimento, lembramos apenas, é consequência das nossas imperfeições. Em função disso, nós precisamos nos livrar dessas imperfeições, dessas inclinações, nos despojar desses vícios, dessas tendências. Aí sim, nós estaremos seguindo aquilo que a doutrina espírita nos propõe, a libertação, a evolução. E ao falarmos em doutrina espírita, nós precisamos lembrar diversos, e podemos, a partir dessa reflexão, lembrar inúmeros aspectos relacionados e importantes para a nossa caminhada, para a nossa evolução, para nos tornarmos livres, para nos tornarmos perfeitos. Aspectos como a condição inicial, a nossa condição hoje de espíritos imortais, o que é a erraticidade, o período que nós passamos desencarnados, a necessidade ou não da reencarnação, o livre-arbítrio, os atributos divinos, enfim, tantos pontos importantes que nós precisamos avançar, que nós precisamos conhecer. Porque, como dissemos, o conhecimento nos proporciona maior segurança para a nossa jornada. E vamos entender então, a partir dessa exposição, um pouco daquilo que nós podemos evoluir nessa caminhada. Porque a evolução é líquida e certa, vai acontecer. Mas o que nós fazemos para evoluirmos? Como nós percebemos a realidade que nos cerca? Como nós interagimos com aquilo que está à nossa volta, com as pessoas, com as várias ideias e as tantas possibilidades? Nesse sentido, lembramos que grande parte do sofrimento é originada de percepções incorretas. Se somos imperfeitos, se os nossos sentidos são imperfeitos, podem ocorrer erros, enganos, dúvidas. E esse é um desafio permanente que nós precisamos enfrentar. Porque lembramos assim, 10% são colocados como fatos. Não depende de nós. É o sinal que se fecha, é algo que acontece repentinamente, é um cataclismo, é um problema daqui e dali, da natureza, que não está em nossas mãos a decisão. Mas vejam só, 90% daquilo que ocorre em nossas vidas depende da reação que nós temos diante daquilo que acontece em nossas vidas. Como eu reajo? Com que grau de paciência, de tolerância, de respeito eu ajo em relação às outras pessoas? Nós até brincávamos, falávamos hoje à tarde sobre isso, porque tem gente que, eu não fiz nada de grave. Tudo bem, não fez nada de grave? Até no trânsito, uma coisa simples, da forma como dirige, até o fato de deixarmos alguma coisa, algum objeto jogado no meio da casa, fora de ordem, parecem coisas banais, e são, para tantas coisas importantes e complexas que nós temos. Entretanto, basta uma fagulha, basta um início para desencadear processos que nós não imaginávamos que poderiam acontecer. Como reagimos diante de algo que nos dizem, de uma palavra, de uma ação? Então, o desenrolar, as consequências dos fatos, dos acontecimentos, estão relacionados
com a forma como nós reagimos. E isso nós precisamos tomar cuidado. Nossas emoções, a memória de experiências anteriores, influenciam a forma como nós percebemos as coisas. Nós não somos pessoas com uma bagagem limitada, restrita àquilo que nós vivenciamos no presente momento. Nós construímos uma história de milhares de anos. Então, tudo aquilo que nós construímos, que está em nós, porque nós carregamos, vai interferir, vai influenciar na maneira como nós agimos e reagimos. Daí a importância de nós estarmos sempre abertos, de nós buscarmos a reflexão, de nós buscarmos o autoconhecimento para descobrir aqui e ali situações, circunstâncias, fatos, conhecimentos e informações que nos possam direcionar melhor no caminho da evolução. Então é por isso que nós devemos nos perguntar sempre: será que eu tenho certeza disso? E devemos estar dispostos a abrir mão de nossas verdades. Certeza nós não temos. Conhecimentos limitados, mas conhecimentos. Relativos, mas conhecimentos. Para buscar a verdade. Ainda não temos essa certeza, mas estamos na busca. E um dos passos, um dos caminhos é exatamente esse. Primeiro, admitir a nossa imperfeição. Admitir a nossa falha, os nossos erros. Porque é admitindo que sou ignorante que abro espaço para o conhecimento, para a verdade. Senão, continuarei amarrado, preso a essa ignorância. Eu posso até não acreditar em determinadas coisas, eu posso até não concordar com determinadas ideias, mas por que essa teimosia que insiste em mexer comigo, em me dominar? Aquilo que muitas vezes se qualifica como homens de firmeza, de caráter, não é senão um emperramento de opinião, incapacidade de progresso, ou imutabilidade da ignorância. Eu fui sempre assim, não vou mudar agora. Como a gente conhece pessoas, e algumas vezes nós, não abertamente, não falando dessa forma, mas agimos tais quais, ou seja, emperramos, não abrimos guarda, não aceitamos ideias diferentes. Então eu posso até não aceitar determinadas coisas, posicionamentos, mas eu tenho que deixar uma porta aberta para a possibilidade de. Porque afinal de contas somos imperfeitos, ignorantes. E esse é o desafio mais uma vez. E diante da lei do progresso, como nós falamos, não há como fugir. É natural o desejo de libertar-se. Todos nós aqui estamos com esse propósito, com esse desejo de evoluir, de avançar. Isso é instintivo, é natural dentro de nós. Quem de nós não quer o melhor? Quem de nós não quer evoluir? Se tornar perfeito? Quem de nós não quer a felicidade? Então, isso é natural, é instintivo. E quando se fala isso é natural, isso é instintivo, nós lembramos dos atributos divinos. Deus
bom, justo e tantos outros atributos, Deus perfeito. Ora, se eu estou colocando numa condição, mas Deus, como perfeito, não pode se equivocar, não erra, não se engana. E se alguma coisa está errada, não é atribuição, responsabilidade, não é obra divina. Então precisamos descobrir aonde está a falha, onde está o problema. E nós falamos dos atributos divinos porque, se nós não entendermos isso, nós podemos, e não entendemos ainda a natureza divina, estamos longe do conhecimento de Deus, mas através dos atributos nós podemos chegar a diversas conclusões, a entender o mecanismo dessa justiça divina que nos torna capazes de nos aperfeiçoarmos, de evoluirmos, de nos libertarmos dessa ignorância, dessa situação. É através dos atributos divinos, da justiça que sabemos existir, que nós passamos a aceitar aquilo que nos acontece. Não como conformismo, mas com compreensão, com entendimento, com resignação. E isso facilita um pouco a caminhada, porque a revolta vai nos adiantar de alguma coisa? Então levemos sempre em consideração os atributos de Deus, a perfeição divina, a bondade divina, o amor de Deus para conosco, o perdão através das oportunidades que nós estamos tendo. Lembremos que espíritos imperfeitos, espíritos imortais, estamos numa condição exatamente que nos possibilita evoluir. Porque nós temos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, que nos mostra o caminho, que nos coloca numa condição de avanço. Qual era o nosso estado inicial? Simples e ignorantes, todo mundo sabe. E agora, como estamos? Evoluímos, é óbvio, mas estamos muito longe ainda daquilo que é a proposta, daquilo que nós buscamos como objetivo. E nós colocamos essa ideia da erraticidade também como o estado dos espíritos desencarnados, como todos, para entendermos isso. É o período que nós, no mundo espiritual, fazemos as nossas escolhas. Claro, aqui também fazemos, mas as escolhas de provas, as encarnações, tudo isso nós fazemos no mundo chamado erraticidade, no mundo espiritual. E a partir disso, a partir dessas escolhas, nós reencarnamos para evoluirmos mais rapidamente. Esse é o desafio que a doutrina espírita nos coloca. Lembrando nesse sentido, afinal de contas, desencarnados, precisamos reencarnar? Ora, se não atingimos a perfeição, se carregamos aquilo, se o nosso estado de felicidade ou infelicidade é proporcional à nossa perfeição, significa que vamos carregar exatamente aquilo que nós somos hoje. Não vai acontecer num passe de mágica, de pessoas imperfeitas, de sofredores, simplesmente desencarnamos e estamos no paraíso. A doutrina espírita já deixou claro, isso não é motivo de ilusão mais. O inferno ou o paraíso são estados de alma. Não dá para fugir, não dá para encontrar por aí. Onde quer que haja espíritos sofredores, aí está o inferno. Onde quer que haja espíritos felizes, aí está o paraíso.
Essa é a felicidade que nós buscamos. Mais plena, mais completa. Entretanto, é a caminhada. É um processo. Não é algo a ser atingido apenas lá na frente. Por isso, ser feliz, esse é o desafio. Essa é a busca permanente. Porque buscar a felicidade agora é buscar a perfeição, é se melhorar, é evoluir, é avançar, é se libertar das imperfeições. Afinal de contas, encarnar é uma necessidade ou uma punição? Nós já ouvimos falar isso, já nos disseram tantas vezes, entretanto, não custa nós lembrarmos, mais uma vez, esse aspecto. Porque para alguns ainda a encarnação é um castigo, é uma punição. E pode ser. Mas quando é? Via de regra, não. Em geral, não podemos encarar a encarnação como um castigo, como uma punição. Mas sim como uma necessidade para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então, a Revista Espírita de 1865 nos mostra a seguinte colocação: a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade que ele é obrigado a desenvolver no trabalho, ao progresso moral pela necessidade que os homens têm uns dos outros. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. Então, se fomos todos criados simples e ignorantes, e a partir da construção, do livre-arbítrio, do avanço e da evolução nós estamos progredindo, nós precisamos progredir intelectualmente e moralmente. E como fazemos isso? O progresso intelectual, olha que coisa fantástica, pelo trabalho. Eu conversava com os alunos sobre o trabalho, em sala de aula, e eu ouvia deles o que eles achavam do trabalho. Porque o trabalho, se nós pegarmos na sua origem, ele é sinônimo de castigo, de punição. Está lá em Gênesis. Adão e Eva pecaram e tiveram que tirar o seu sustento com o suor do seu rosto. Depois a própria palavra trabalho vem de tripalium, latim, que é um instrumento de tortura. 3 paus, que é usado inclusive para o gado não fugir da pastagem, para punir os malfeitores. E hoje a gente vê as pessoas também com uma ideia negativa, trabalho como algo cansativo. Eu ouvi alunos dizendo, trabalho é experiência, trabalho ajuda a gente, tem a questão financeira, claro que tem. Mas gente falando de trabalho é uma porcaria, é uma droga, é uma exploração. Então veja como é a questão da percepção, do entendimento. Nós tomamos uma coisa pela outra, fazemos confusão de ordem. Trabalho não pode ser confundido com condições de trabalho. Se alguém utiliza o trabalho para explorar, para impor, é uma coisa. Agora o trabalho em si, está aqui a resposta do que o trabalho possibilita. O trabalho nos traz conhecimento, informação, experiência, mudança de vida, mudança de visão. Nós evoluímos pelo trabalho. Fisicamente, porque se nós não trabalhássemos, nós não teríamos desenvolvido os nossos membros. O nosso cérebro não teria se desenvolvido em tamanho e em capacidade se nós não trabalhássemos. Santo trabalho. Maravilhoso. E aí as pessoas colocam o trabalho como algo negativo, como algo ruim. E ao progresso moral, lembramos a necessidade que nós temos da convivência com as pessoas.
Porque é nesse vai e vem, nesse desafio, nesse confrontar das nossas personalidades, das nossas imagens que criamos, desse confronto, desse conflito que existe com as pessoas, que nós realmente enfrentamos esse desafio de evolução moral. Olha só, a vida social é a pedra de toque, ou seja, é aquilo que determina o que nós somos capazes de fazer. É o elemento base que nos mostra o caminho a seguir, as escolhas que precisamos fazer. Porque é muito fácil simplesmente pensar, ler, conhecer, e ficar isolado. Difícil é enfrentar esse conflito, esse confronto, essa convivência com os outros. Imaginem essa guerra, digamos assim, entre aspas, de interesses, de buscas, de conceitos, de ideias. E nós precisamos trabalhar tudo isso. Saber, respeitar. E isso muitas vezes, como nós falamos, que está no instinto de conservação, o egoísmo e o orgulho, é muito difícil se libertar. Porque é natural nós querermos as coisas para nós. E quando nós nos propomos a nos libertar disso, a abrir a possibilidade do outro, de respeitar a opinião do outro, nós temos quase que nos violentar. Romper com algo que está naturalmente em nós, que é o orgulho, o egoísmo. Então não é fácil, é algo que custa. E por isso é demorado. Por isso, as exigências que nós precisamos seguir. Agora, a encarnação pode sim ser uma punição para muitos dos que habitam essa terra, né? Porque poderiam tê-la evitado. É quando nós repetimos, quando nós não cumprimos com as nossas obrigações, com as missões ou com as provas que nós havíamos escolhido. É como um aluno em sala de aula que depois tem que repetir de ano. E não adianta falar que é a escola, que são os professores. Não adianta falarmos que é a reencarnação, que é isso, que é aquilo. Fomos nós que não cumprimos aquilo que havíamos assumido. Então, nesse sentido, a questão do tempo, quanto nós demoramos, quanto nós sofremos estando aqui, depende única e exclusivamente de nós. Nos apressemos, dizem os espíritos, em deixar esse planeta. Ou seja, precisamos evoluir para sair daqui, quanto antes, porque esse é um planeta de provas e expiações, de imperfeição. Então a gente precisa ter pressa, e para ter pressa é preciso evoluir, é preciso melhorar, além daquilo que nós somos. Não coloquemos as coisas como se tudo estivesse determinado. Nós somos espíritos livres de fazer as escolhas. E quando se fala em determinação, em fatalismo, não esqueçamos que Deus nos deu a liberdade. Além do mais, as provas, aquilo que nós temos acertado, o cumprimento, se referem a questões físicas, as famílias que escolhemos, mas a prova moral, os desafios morais que nós temos, esses dependem da nossa vivência, das circunstâncias, são consequências daquilo que nós enfrentamos no dia a dia. E algumas vezes nós ainda temos o hábito de atribuir como se tudo estivesse determinado, que fosse vontade de Deus. Então nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para ser felizes. É essa a proposta.
Esse é o nosso objetivo, o que nós precisamos procurar. E nós estamos, pela lei do progresso, evoluindo sempre. Isso que é importante. Nós não paramos. Ou melhor, paramos, estacionamos, mas não regredimos. Olha o que diz a pergunta 193 do Livro dos Espíritos. Pode um homem nas suas novas existências descer mais baixo do que esteja na atual? Isso serve de consolo para nós, né? Pelo menos. Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Então nós podemos, na vida social, termos já vivido experiências, uma vida de riqueza, de tranquilidade, de posses, de poder, e agora estamos vivendo uma vida de dificuldades, de uma outra condição social. Essa é a condição social, isso sim pode regredir. Agora, como espíritos, nós não regredimos, nós não voltamos, nós não nos tornamos piores do que somos. Menos mal, né, Vaninho? Menos mal. Mas podemos estacionar, podemos demorar nessa caminhada. Daí vem uma pergunta: como o espírito foi criado simples e ignorante, com a liberdade de fazer o bem ou o mal, não haveria queda moral para aquele que tomasse o mau caminho, desde que chega a fazer o mal que antes não fazia? Porque, pera lá, se nós não retrogradamos, nós não voltamos, se nós éramos espíritos simples e ignorantes, e depois nós fizemos o mal, será que nós não regredimos ao fazer o mal? Então vem a pergunta: quando há queda? A queda existe quando nós passamos de uma condição boa para uma condição pior. E nesse caso, como nós éramos espíritos simples e ignorantes, há o que se chama de nulidade moral. Nós não podemos perder o que não temos. Nós não tínhamos consciência e nem responsabilidade. Então, consequentemente, nós não regredimos. É a partir do livre-arbítrio, a partir do avanço da evolução, aí sim nós passamos a adquirir condições melhores. Aí nós evoluímos. Como simples e ignorantes, não. Então não havia essa moral ou essa consciência, essa responsabilidade. Então, nesse sentido, nós não retrogradamos também. Então, os espíritos, de fato, não retrogradam no sentido de que nada perdem do progresso realizado. Podem ficar momentaneamente parados, estacionários, mas de bons não podem tornar-se maus, nem de sábios ignorantes. Quem conhece, conhece, não vai se tornar ignorante de novo. Tal o princípio geral que só se aplica ao estado moral e não à situação material, que de boa pode tornar-se má, se o espírito a tiver merecido. É consequência, não é punição, não é castigo, é apenas uma consequência, e principalmente das escolhas. Então, apenas na condição material, não moral. Então, o mal que nós fizermos posteriormente, mais tarde, infringindo as leis de Deus, não é um retorno do bem ao mal, mas a consequência do mau caminho por onde se embrenhou. Eis as escolhas. Isso pode resultar, cada escolha nossa pode resultar em sofrimento, em consequências que nós pensamos, imaginamos que seja um retorno, uma volta. Nós estamos sofrendo porque escolhemos e não nos livramos daquelas imperfeições.
a moral do Espiritismo, bem compreendida, é uma alternativa de vanguarda às opções oferecidas pela sociedade, seja pelo materialismo ou pelas religiões tradicionais. O Espiritismo é essa alternativa. De que forma? O materialismo nos diz o quê? Basta a justiça. E nós já ouvimos isso, já usamos tantas vezes, não fazer os outros o que não queria que se fizesse. O próprio Jesus falou isso. Mas o desafio maior não é não fazer apenas aos outros, é fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós. É a ação, é a atividade, não é a passividade. Porque há uma restrição no alcance dessa medida. Porque não fazer aos outros pode me colocar numa posição de comodismo, de ficar estacionado, parado. Eu não estou fazendo mal a ninguém, mas que bem eu estou fazendo, e eu vou ser chamado a responder por isso também. Então isso não é suficiente, daí se fala na punição, no castigo. Mas será que isso resolve o problema? Será que isso produz bem? Não fazer apenas produz bem? Melhora o mundo? Nos melhora? As religiões tradicionais, ao crente religioso, o lema é outro: a obediência. Karma ou pecado é a ideia de que Deus estabeleceu regras que devem ser obedecidas pelos indivíduos. Caso contrário, serão castigados. E se forem obedientes, serão recompensados. Isso nos lembra muito o condicionamento que se faz com animais. Reflexo condicionado. Ele habilita-se a fazer determinada tarefa e nós damos uma recompensa, alimentação. Isso se faz com animais. Deus nos deu a liberdade. Nós temos raciocínio, nós temos inteligência, nós temos capacidade, nós temos liberdade para fazer. É bem diferente. Então não se trata de trabalhar com compensação, com recompensa ou com punição, castigo. Existem leis e nós precisamos seguir essas leis. O mal, o sofrimento, é apenas consequência do não cumprimento dessas leis. Não existe uma lei. Deus não está dizendo, ó, fulano, você fez isso, agora você vai responder, você vai pagar por isso. É consequência, nós carregamos isso pelas nossas escolhas. Se eu me alimentei mal, se eu me excedi na alimentação, na bebida, eu vou sofrer as consequências. Tudo isso está na natureza. Eis um atributo divino de novo, a perfeição. E nós violamos essa perfeição. E nós ultrapassamos os limites. E aí corremos o risco da queda, do mal, da doença, do sofrimento. Quem provocou? Nós mesmos, pelas nossas escolhas. Então, quando se fala nisso, tem-se a ideia de que nada acontece por acaso. Já ouvimos isso tantas vezes, no sentido, na conotação de determinismo. Tudo está determinado, não tinha que acontecer, estava previsto, é vontade de Deus, e assim por diante. Tem uma causa, sim. 90% dos acidentes, por exemplo, acontecem por falha humana. E quando a gente vê tanta violência, tantos problemas por aí, ainda muitas vezes falamos, era vontade de Deus, estava na hora. Pode ser até que estivesse na hora, mas quando você tem alguém irresponsável ao volante, quando alguém enche a cara e tudo mais, quando alguém falha em determinadas situações, é responsabilidade nossa.
são falhas nossas. Existe sim causa, mas é porque tem uma causa e não que as coisas são causadas nesse sentido de determinismo, de fatalismo. Então Deus não pune nem recompensa os espíritos, leis que regem o universo. O nosso estado feliz ou desgraçado é inerente ao nosso grau de pureza ou imperfeição, como já dissemos antes. Céu e inferno. Então essa questão da lei do karma, ou causa e efeito, ou ação e reação, precisa ser melhor vista, melhor entendida também. Porque, segundo a tradição oriental, a cada erro cometido terá como consequência um castigo. É assim que funciona? Os espíritos dizem que o indivíduo sofre nesta vida em virtude da imperfeição presente, aquela da qual ainda não se libertou. Ou seja, a falta, o erro, são consequências das nossas escolhas. E não causa, porque a causa é a imperfeição que está em nós. Afinal de contas, quanto tempo dura o sofrimento? Pergunta 1004 do Livro dos Espíritos. Até o momento que se libertar da imperfeição. Quando mudar, inclusive de natureza, é esse o desafio que nós temos pela frente. Fazer melhor as nossas escolhas, porque nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para a felicidade. E para isso, lembremos mais uma vez, nós precisamos nos livrar das imperfeições. Livremo-nos das imperfeições e seremos felizes. Um desafio e tanto, mas é o desafio proposto. E a doutrina espírita nos mostra o caminho. De forma racional, reflexiva, da forma como nós estamos fazendo aqui, ou de tantas outras formas. Então, o Espiritismo não é exclusividade, não vai resolver os problemas das pessoas. Nós precisamos nos melhorar, mas o Espiritismo é sim a doutrina que nos oferece essa possibilidade de clareza, de confiança, de certeza, de luz para a compreensão. E isso, quando nós compreendemos, quando nós sabemos o caminho a seguir, torna-se mais fácil. Nos dá mais segurança e nos incentiva a continuarmos a caminhada. Porque nós falávamos antes da questão, só para fechar esse item, do materialista que diz que basta não fazer aos outros, basta a questão da moral, basta o bom senso e pronto, está resolvido. Não precisa de religião, não precisa de nada. A questão é que isso não vai provocar mudanças, porque nós simplesmente nos colocamos na posição de passividade. Não fazer é diferente do fazer. O desafio é muito maior, muito mais amplo e muito mais gratificante para a nossa caminhada. Então, nesse sentido, são apenas lembretes, reflexões que nós precisamos buscar, aprofundar cada vez mais, para enfrentarmos o dia a dia dessa caminhada que nós temos, cada um de nós, respeitando o próximo, ajudando o próximo, e buscando, através do conhecimento da doutrina espírita, nos fortalecermos, auxiliados pelo nosso anjo de guarda, pelos nossos amigos espirituais, pelo exemplo de nosso Mestre Jesus,
avançarmos rumo à felicidade. Todos nós somos capazes, está ao nosso alcance. Esse é o desafio. Essa é a proposta de libertação da doutrina espírita. Uma proposta que nos leva ao caminho de Deus, ao caminho do bem. Que o Senhor nos abençoe e que possamos sempre avançar nessa caminhada.